Bom dia, oitavo ano. A gente vai estar caminhando aí para ir para o capítulo novo, capítulo 6, que é a independência dos Estados Unidos. Aquela independência que a gente está falando que influenciou a Conjuração Baiana, influenciou a Conjuração Mineira, influenciou os movimentos iluministas aqui no Brasil, que nós passamos no capítulo passado. Só que nós vamos dar uma invertida. Por quê? Nós vimos que a Conjuração Mineira e Baiana foi em 1789 e a Conjuração Baiana em 1798. Só que a independência dos Estados Unidos é 1776, dia 4 de julho de 1776. Ou seja, nós vamos ter que dar uma volta no tempo para explicar a influência dessa independência com os ideais iluministas. Só que eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Vamos ver se vai dar tempo. Se não der tempo, eu vou quebrar em uma videoaula e uma live, para a gente tentar fazer da melhor forma possível. Porque, na verdade, a gente vai ver que esse capítulo, na verdade, ele vai tratar de uma coisa muito importante, que é a questão dos Estados Unidos construindo a independência e depois como é que ele vai ficar após a independência. Porque uma coisa é você ter um ideal antes e durante a independência. Mas depois nós vamos ver que aqueles ideais iluministas talvez não foram aplicados na prática. Então quer dizer que houve aí uma diferença na teoria, que era ali um momento antes da independência e durante a independência, e depois, durante a prática, quando o país era livre, nós vamos ver que, na verdade, não houve ali uma continuação das ideias iluministas como eles pregavam antes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar um pouquinho dos Estados Unidos, ou melhor, lembrar da colonização dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, eram conhecidos como as 13 colônias. Colônias do Norte, colônias do Sul. Relembrando, foram os ingleses que vieram colonizar aqui a região dos Estados Unidos. Esse negócio de chamar os americanos com esse nome de americano é meio errado, porque todo mundo que nasce na América é americano. O correto é chamar ele de norte-americanos, porque eles estão na América do Norte, lá em cima, Canadá, Estados Unidos e México. Professor, então, quando o professor falar norte-americano, entenda como seriam os filmes e séries americanos. Apesar de todo mundo que nasce na América, da Guatemala, Belize até o Chile, Estados Unidos, Brasil, Canadá, todo mundo é americano, né? Porque a gente nasce no continente americano, só é dividido América do Norte, Central e Sul. Essas 13 colônias foram colonizadas a partir do século XVI, porque os puritanos, vamos ver se vocês lembram, hein? Os puritanos estavam fugindo das perseguições religiosas. Os puritanos eram protestantes que habitavam a Inglaterra e eles discordavam um pouco da igreja anglicana, porque eles diziam que aquela igreja anglicana que foi criada pelo rei Henrique VIII, que nós já estudamos, aquele que teve um monte de esposa, que criou uma religião para se separar, para casar de novo, porque queria ter um filho, lembra que nós já vimos isso? Ele basicamente copiou da igreja católica muitos sacramentos. A igreja anglicana, para os puritanos, era uma imitação da igreja católica. E eles não concordavam com isso. Eles queriam uma igreja reformada, uma igreja protestante reformada. Mas como eles não eram a maioria dos protestantes, puritanos na Inglaterra, eles foram perseguidos. Então, muitos deles vieram para essa aventura que foi colonizar a América do Norte. O primeiro navio foi o Mayflower, se eu não me engano, que veio colonizar a América do Norte. Esses puritanos eram chamados de peregrinos. Por que eram peregrinos? O pessoal ia peregrinar para encontrar um local. Então, quem veio colonizar as 13 colônias na América do Norte, que vai dar origem aos Estados Unidos, essa que está na página 15, que eu mostrei para vocês, essas 13 colônias aqui, ó, a população que veio para cá, os puritanos, não tinha intenção de voltar para a Inglaterra. Eles não tinham a intenção de abandonar a colônia e voltar para a Inglaterra, até porque eles não tinham opção, eles poderiam ser perseguidos lá. Era protestante perseguindo protestante. Não confundir com os católicos perseguindo os protestantes, com a Inquisição, é outra coisa. Isso a gente está falando só da Inglaterra. Então, quando o pessoal chega aqui, eles vão aportar na região ali da América do Norte e eles vão começar a ocupar e formar as 13 colônias, 13 estados, regiões ali que eram submetidos à vontade da Inglaterra. Ou seja, as 13 colônias, olha o nome já fala, colônias da metrópole que era a Inglaterra. Colônia, 13 colônias, que vai dar os Estados Unidos,
era a colônia da Inglaterra, que era uma das maiores potências mundiais na época, junto com a França. Inclusive eles vão ter uma treta, a gente vai falar disso. Professor, o que vai acontecer? Quando eles chegam aqui, eles vão ver que não, eles vão ficar meio decepcionados, porque eles não vão encontrar metais preciosos, e aí que vai ter uma diferenciação entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, elas cresceram cresceram de uma dificuldade, na verdade, que eles tiveram enorme de se estabelecer na região. A região era fria, o solo não era muito bom para a agricultura, o trabalho que se estabeleceu lá foi familiar no norte. Eles tiveram que arranjar uma atividade comercial para substituir aquela extração de produtos agrícolas naturais que aqui não tinha o pau-brasil, tipo o Brasil para extrair, para dar lucro. Então eles tiveram que fazer atividade comercial. Então o pessoal do norte tinha uma característica muito específica. Eles se dedicaram à atividade comercial. A agricultura era só para subsistência, porque o solo não era muito bom para produzir em larga escala latifúndio para exportar. Ao mesmo tempo, eles que desenvolveram uma autonomia administrativa, porque eles tiveram que se organizar para construir escolas, construir hospitais, construir estradas, para poder se manter. Já as colônias do sul contaram com um clima mais favorável. As colônias que ficavam ao sul, abaixo aí onde está na parte rosa do mapa, eles contavam com um clima mais ameno. E esse clima mais ameno permitia fazer agricultura de larga escala, nos latifúndios, de tabaco e algodão. E esse tabaco e algodão era exportado para a Inglaterra ou para outros países, e parte do lucro voltava para esses senhores de grandes latifundiários que utilizavam a mão de obra escrava. Já que era para exportação, eles utilizavam a mão de obra escrava. No norte, a mão de obra era familiar, pequena, porque o lucro também não permitia você comprar escravos, que era muito caro nessa época. Entenderam a diferença entre o norte e o sul? Então, o que vai acontecer? Historicamente, essas regiões vão estar meio que divididas. Isso depois vai dar origem à Guerra de Secessão, que fica lá para frente. Essa forma de produção, de habitar, de existir, era totalmente diferente de um lado do outro. Mas uma coisa que cresceu muito forte nas 13 colônias foi a independência administrativa, política e econômica. Por quê? Como lá eles não encontraram metais preciosos, não encontraram uma especiaria de altíssimo valor comercial ou algo que desse um lucro imenso, esses puritanos que chegaram no norte e no sul também, e eles não tinham opção de voltar, lembra disso? Não tinham opção de voltar. Eles vieram para colonizar o território, eles fizeram uma colonização de povoamento. E essa colonização, ela cresceu à margem da coroa inglesa. A metrópole, que era a Inglaterra, recebendo as notícias que o território não era rico em minério, principalmente, eles ficaram meio decepcionados e eles meio que abandonaram os colonos puritanos à própria sorte. E esses colonos, igual eu disse para vocês, tiveram que buscar recursos próprios para poder construir escolas, hospitais, fazer ali as moradias, porque o governo inglês falou, olha, vocês vão ter que se virar para se sustentar. Então as 13 colônias nasceram com uma coisa chamada autonomia administrativa. O que é autonomia administrativa? Compara com o Brasil. O Brasil, o pacto colonial era feroz. Lembra lá da Conjuração Mineira e Baiana? Principalmente da Conjuração Mineira. Impediu o contrabando, impedia a entrada de ideias iluministas com livros. Se você saísse do país ou entrasse, tinha que passar por Portugal. Isso praticamente não existia nas 13 colônias. Por quê? A Inglaterra vai deixar os próprios colonos se administrarem, buscar recursos econômicos, atividade econômica para poder se sustentar, vai ter uma autonomia administrativa, uma autonomia política, que lógico, as 13 colônias vão continuar a ser colônias da metrópole, que é a Inglaterra, mas a Inglaterra vai dar uma certa autonomia para eles se auto-administrarem, para eles poderem se sustentarem, poderem ocupar o território, que também era o interesse da Inglaterra, ter o povo aqui inglês ocupando parte do território. A França ficou mais para cima, onde fica hoje o Canadá. Só que depois vai ter uma guerra que a França vai perder a região do Canadá. Então quer dizer que eles já tiveram um desafio imenso, muito grande, para poder colonizar aqui o território. E isso vai ficar marcado na história deles. Por quê? Isso vai ficar mais ou menos um século, 100 anos, desde o início dos primeiros puritanos até o início do processo de independência, essa autonomia administrativa. E vai ser justamente quando essa autonomia diminuir e o pacto colonial da Inglaterra, a Inglaterra querer fazer valer o pacto colonial aqui nas 13 colônias, que isso vai gerar um movimento de independência devido à revolta dos colonos por achar esse governo inglês injusto. É aí que vai entrar as ideias iluministas.
Então vamos lá. Como é que esse pessoal fazia para se sustentar? Como é que esse pessoal fazia para poder sobreviver? Professor, principalmente as colônias do norte. Aqui, ó, abre nesse mapa, na página 16, comércio triangular. O comércio triangular era uma das formas de você sobreviver, principalmente nas colônias do norte, utilizando o comércio. Se você não tem minério, se você não tem território muito bom para fazer agricultura de larga escala, vão fazer o comércio. Mas que comércio? De novo, os escravos. Os habitantes da Nova Inglaterra, olha o mapa, pegavam o melado, que vem do açúcar, que era meio pastoso, pegavam o melado, levavam para a Nova Inglaterra, faziam o rum, a bebida dos piratas, que é lenda. Havia outras bebidas. O rum, que ficou gravado como se fosse a bebida dos piratas, que é muito mais lenda, levavam esse rum, que era valorizado, que era chamado aguardente, lá na África. Eles trocavam, lembra, pelos escravos na África, pegavam os escravos, vendiam nas fazendas das Antilhas e pegavam o navio ali com o lucro dos escravos, compravam mais melado, levavam lá para a Nova Inglaterra para fazer o rum, para depois trocar na África dos escravos, e eles iam fazendo isso parecendo aí no mapa como se fosse um triângulo. Por isso que o nome é comércio triangular, porque as pontas eram Nova Inglaterra, África e Antilhas, que era na América Central. Professor, mas eles só faziam esse tipo de comércio? Não. Imagina que eles chegavam lá nas Antilhas e descobriam que já tinha muito escravo, que eles não iam conseguir vender a carga toda de escravo. Lembra, os navios negreiros tumbeiros levavam 700 negros cativos, era muita gente. Então, se chegasse lá navios, chegava uma hora que estava saturado o comércio, os senhores de engenho, os senhores de grandes fazendas de açúcar não iam comprar essa mão de obra escrava. O que eles podiam fazer, então? Se tivesse escravo sobrando, ou se tivesse melado para fazer açúcar, eles pegavam, desviavam a rota, iam lá para a Europa para vender, não só para a Inglaterra, mas para outros países interessados em escravo e açúcar, para depois voltar para a Nova Inglaterra com lucro para poder fazer esse comércio de novo. Então o comércio triangular fechado, só Nova Inglaterra, África e Antilhas, como é que está no mapa? Não era. Se você tivesse melado e açúcar sobrando, ou escravos, eles poderiam partir das Antilhas e levar lá para a Europa para vender. E não era necessariamente Inglaterra. Isso é para mostrar que o pacto colonial entre a Inglaterra, que era a metrópole, e as 13 colônias, que eram as colônias da Inglaterra, era muito frouxo. Eles tinham autonomia administrativa para decidir o que era melhor para eles. Isso aqui no Brasil era inimaginável, porque a coroa portuguesa fazia o pacto colonial valer de uma forma terrível. A Espanha, com as regiões ricas de prata, de Potosí, lá no Peru, elas também tinham um controle rígido sobre aqui as colônias da língua espanhola. Isso não acontecia nas 13 colônias, na América do Norte, que ficou conhecido depois como os Estados Unidos. Professor, então quando tudo muda, quando é que vai vir a independência? Como eu falei, é quando o pacto colonial voltar a valer. Voltar a valer não. Quando o pacto colonial realmente foi implementado na prática pela Inglaterra. E qual é o momento-chave? A Guerra dos 7 Anos entre a França e a Inglaterra, as duas maiores potências naquele momento mundial, ou quase as duas maiores potências do momento. Havia outras também. Essa guerra vai ser entre 1756 e 63, e essa guerra vai se dar justamente por territórios na Europa, rotas comerciais na Europa, na América, na Ásia e na África. Essa guerra vai durar, como diz, 7 anos. E ela vai ser uma guerra altamente desgastante. Quem vai vencer? A Inglaterra. A Inglaterra vai vencer. Só que ela vai ter que gastar muito dinheiro, principalmente com a marinha. Lembra que eu falei? Inglaterra, marinha, ilha. Era uma marinha extremamente poderosa, bem treinada. Mas para você manter uma marinha para lutar na Europa, na América, na Ásia e na África pelas colônias e rotas comerciais, era muito caro. Teve batalhas aqui na América do Norte, aonde fica o Canadá. Professor, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão ficar também ali no meio desses combates. Então eles vão ter a presença de tropas inglesas no território. Ok? Vão começar a ter presença de tropas inglesas. Quando terminam as batalhas, a Inglaterra sai vitoriosa. Mas é uma vitória vazia. Por que essa vitória é vazia? Porque
Quando chega ali a fatura da guerra, eles vão descobrir que eles estão com um prejuízo enorme, basicamente de 128 milhões de libras esterlinas. Vamos fazer uma comparação se fosse hoje? Uma libra hoje vale mais ou menos uns R$6, é quase o valor do euro. O euro vale um pouquinho mais. Isso dá quase 750 milhões de reais, quase R$1 bilhão. Só para comparar, para você ter uma ideia. Essa dívida na Inglaterra era imensa, era astronômica, era quase impagável. Só que naquele momento da guerra eles pegaram muitos empréstimos com banqueiros, com os burgueses. Mas só que eles iam ter a nobreza, o rei, ia ter que pagar essa dívida. Então não tinha para onde correr. E o X da questão é, da onde você tira dinheiro, a Inglaterra pensava, da onde você vai tirar dinheiro para saldar essa dívida? Da onde você vai tirar dinheiro para, além de saldar a dívida, manter a sua marinha, que foi o diferencial dessa guerra, navegando? Você manter os soldados nas colônias, para proteger as colônias que eles conquistaram. Por exemplo, o Canadá, que pertencia à França, é nesse momento, na Guerra dos 7 Anos, que o Canadá vai passar para a mão dos ingleses. É por isso que o Canadá tem duas línguas, eu sempre falo isso nas aulas, é curiosidade. O Canadá tem duas línguas oficiais, o francês e o inglês, depende de onde você está. Mais ao norte é francês, mais ao sul é o inglês. Tem gente que vai estudar o francês lá, não vai para a França. Então ele conquistou esse território, mas foi uma vitória vazia, porque na verdade ela saiu endividada, ela saiu quebrada. E agora, professor? Da onde sai dinheiro para manter a marinha, manter o exército, manter a Inglaterra como potência mundial? Só tem um jeito. Eu vou fazer valer o pacto colonial. O pacto colonial até agora, que era frouxo, eu deixava minhas 13 colônias abandonadas para decidir o que ela quisesse melhor para elas, agora eu vou ter que acabar com essa autonomia, eu vou ter que acabar com essa liberdade administrativa, essa liberdade econômica, eu vou acabar com o comércio triangular, nós já vimos até isso, e eu vou implementar o pacto colonial. Como, professor? Aumentando os impostos. Simples. Gente, isso vale para qualquer momento da história, da Idade Média em diante. Toda vez que um país quebra, o governo aumenta os impostos. Sobre quem? O povo. Então a Inglaterra vai aumentar os impostos sobre suas colônias e fazer valer a vigilância no pacto colonial, para impedir contrabando, para fazer com que as pessoas vendessem sua matéria-prima das colônias para a metrópole, que era a Inglaterra beneficiava essa matéria-prima e mandava para as colônias e obrigava essa galera a comprar com um preço elevado. Isso que era o pacto colonial, já falamos disso. Isso que era o pacto colonial. Não havia liberdade econômica. A metrópole manda as matérias manufaturadas, a colônia compra um preço absurdo, ela manda a matéria-prima barata e ela é obrigada a comprar esses produtos caríssimos. Gente, isso começou a ser feito onde? Nas 13 colônias. E eu não preciso falar. Isso vai dar origem aos primeiros protestos aqui nas colônias norte-americanas, nas 13 colônias. E é aqui que vai começar aquelas ideias de governo injusto. Por quê, professor? Vamos lá. O pacto colonial agora passa a valer. Os colonos recebem a notícia que os impostos vão aumentar. E começa a haver a manifestação de um governo injusto. Eu vou falar de um pensador iluminista. Não tem jeito, eu sei que vocês estão cansados. Quando eu falo iluminista, vocês devem começar a tremer. Mas eu falei com vocês que Revolução Industrial, Revolução Francesa e Iluminismo aparece o ano todo no 8º ano. Por isso que eu insisto com vocês nas matérias do início do ano. São importantíssimas. Professor, quais foram os atos que eram injustos? O primeiro, apesar da Guerra dos 7 Anos terminar em 1763, a Inglaterra deixou as tropas inglesas aqui. Se ela queria fazer valer o pacto colonial, ela ia ter que ter tropas aqui para impedir que a população contrabandeasse, impedisse que a população se revoltasse, se separasse. Então, ao invés de ela pegar as tropas que lutaram aqui, nas 13 colônias, ali em cima no Canadá, voltasse para a Inglaterra, eles deixaram as tropas aqui. E pior, os colonos agora iam ter que pagar pela manutenção e proteção da coroa inglesa. Quanto, professor? 400 mil libras. Os colonos iam ter que dar conta agora de 400 mil libras para manter o exército que ia vigiar eles. Entendeu? Em nome da quê? Da ordem. Na verdade, isso era para fazer valer o pacto colonial. E também houve um aumento da fiscalização e vigilância. Fiscalização e vigilância, por quê, professor?
Porque se eu quero que os colonos comprem meus produtos, não pode haver contrabando. Se eu quero que os colonos comprem as minhas roupas que vêm da Inglaterra, com o algodão que eles fazem, eu tenho que ter alguém vigiando para cobrar os impostos e impedir o contrabando. Impedir que os colonos aqui, das 13 colônias, produzissem um chá e consumissem o seu próprio chá, porque o chá era monopólio da Inglaterra, que trazia lá da Índia, trazia do Oriente, da Companhia das Índias Orientais. Eles traziam para cá para o pessoal consumir. Mas aqui o pessoal plantava o chá, a folha de chá. E aí? Não vamos proibir, não vamos deixar. Então tinha que ter vigilância. Tinha que ter ali fiscalização para cobrar os impostos e fiscalizar a população das 13 colônias comprando os produtos ingleses. Era obrigatório. Professor, o que isso gera? Insatisfação, revolta. E é aí que as 13 colônias vai lembrar do iluminismo e de um cara chamado John Locke. John Locke é anterior ao iluminismo, mas ele é importantíssimo. John Locke é o cara que criou aquela ideia do contrato social. O Estado, ele pega parte da liberdade do cidadão e, em troca, o Estado mantém a ordem, mantém as pessoas vivendo em sociedade de maneira ordeira, respeitando as leis. Na cabeça de John Locke, a população tinha direito natural, direito à vida, à liberdade e à propriedade. E quem garantia isso? O Estado. A população dá parte dessa liberdade, a vida, a propriedade, a liberdade. Em troca, o Estado organiza a sociedade, todo mundo vive bem. Evita violência. Evita ali, de repente, crises econômicas. Então, quer dizer que era uma via de mão dupla. Era um contrato social, porque não era um contrato escrito. Era um contrato que a sociedade fazia entre a nobreza, entre os governantes e a população. Eu cedo a liberdade, eu recebo benefício e viver em comunidade. E o Estado garante tudo para mim bem. Na cabeça de John Locke, isso funcionava legal. Só que John Locke deixou um aviso. Se o governo não garante o direito à vida, à liberdade, à propriedade, o direito natural, a população tem o dever de tirar esse governo que é injusto e buscar uma forma de governo que fosse melhor para ela. Aí você fala, professor, o que isso tem a ver com as 13 colônias? Qual foi o pensador iluminista que os pensadores, a elite colonial das 13 colônias da América do Norte evocaram? John Locke. O contrato social foi quebrado. A Inglaterra estava cobrando muitos impostos, enriquecendo somente a Inglaterra e a elite da Inglaterra, enquanto que os colonos aqui estavam passando pobreza, estavam passando miséria, estavam passando pobreza e pior, não podiam participar das decisões políticas. Isso era pior. Eles podiam protestar, mas eles não eram ouvidos. Por quê? Era a Inglaterra, a metrópole, que mandava. Então começou a haver um empobrecimento também das 13 colônias, junto com a falta de autonomia, aumento da fiscalização, aumento da vigilância. E apesar de eles protestarem, eles eram sumariamente ignorados. John Locke também falava de uma coisa chamada de tolerância religiosa. Tolerância religiosa, você poder escolher livremente sua religião. Ele falava isso naquela época contra a Igreja Católica. Você poder escolher livremente sua religião para professar a fé que quisesse. Esses colonos se basearam nessas ideias e eles vão começar a protestar contra a coroa inglesa. Mas a coroa inglesa não estava nem aí. O problema dela era resolver a sua dívida enorme e cavalar. O objetivo da coroa portuguesa era saldar suas dívidas, recuperar suas finanças, manter suas colônias. Eles aumentam os impostos, eles vão aumentar a vigilância, vão aumentar isso tudo que a gente falou. Eles vão obrigar os colonos a manter o exército inglês agora nas 13 colônias, sustentar o exército que vigia os colonos. Olha que doideira, sustentar o exército. E os colonos acham isso altamente injusto. E eles apelam para as ideias iluministas. Professor, era só John Locke? Não. À medida que o protesto vai ficando mais forte, eles começam a evocar outros pensadores. Lá na Constituição Americana, lá no final, que eu não sei se vai dar para falar nessa aula, porque a gente vai para a live, eles falam toda hora em povo. Eles vão fundar uma república. Por quê? Eles vão basear nas ideias do Barão de Montesquieu, divisão de poderes, do Voltaire, de liberdade. Eles vão pegar a ideia de Rousseau, de democracia, de uma república, de uma coisa pública. Mas John Locke, nesse momento, é essencial. Por quê? É o cara que fala de lutar contra a injustiça e derrubar um governo quando é injusto.
Entenderam porque John Locke é evocado agora nesse momento? Professor, o que a Inglaterra faz? É só isso que vai dar origem à independência? Não, não é só isso. A Inglaterra aumentou os impostos. Então o que a Inglaterra vai fazer a partir do final da Guerra dos 7 Anos, depois de 1763? Ela vai criar uma série de tributações recaindo sobre a população das 13 colônias, a população da América do Norte. E o que vai acontecer? Revoltas, boicote, ou melhor, começou com protesto, insatisfação com as ideias iluministas de John Locke, vai dar origem a boicotes contra algumas leis que a gente vai falar agora, e depois isso vai evoluir para quê? Para a independência dos Estados Unidos, o separatismo, a proclamação de uma república. Professor, então qual é a lei? Aonde estão essas leis? Gente, são muitas leis. Até seu professor fez uma colinha. Começa na página 18, para quem quer ir acompanhando, e ela vai até a página 19, sendo que ela tem várias leis. Então eu vou contar uma de cada uma, pelo menos os traços principais. E depois a gente vai passando, de repente na live, tirando as dúvidas, a gente entra mais nesses detalhes, ok? Se ficar as dúvidas. A primeira lei é de 1764, um ano após o final da Guerra dos 7 Anos, chamado Lei do Açúcar. Nesse momento, o açúcar já é considerado uma das grandes especiarias do mundo. O açúcar era altamente valorizado, lembra do ano passado. E o Brasil já não era o único produtor mundial, esquece isso. As Antilhas produziam e também a Inglaterra, a parte mais sul, que tem temperatura mais amena, temperatura mais quente e úmida. Professor, o que é a lei do açúcar? Por incrível que pareça, os colonos começaram a protestar que o açúcar, que o pessoal fazia o comércio triangular, o melado, que dá origem ao açúcar, era muito caro, tinha encarecido. O que o governo fez? O governo inglês fez? Ele diminuiu 50% do valor do açúcar. Professor, mas você falou que eles vão aumentar os impostos? Você está falando que o governo inglês diminuiu o preço do açúcar, que era feito o comércio triangular, que o pessoal pegava para fazer o rumo ao açúcar? Eles diminuíram. Mas você foi enganado. Do outro lado, a Inglaterra vai aumentar uma série de produtos para compensar a queda do açúcar. Eles vão aumentar o preço do café, da seda, vão aumentar o preço do vinho, de artigos de luxo e de outros produtos. Produtos que você usa o dia todo, que quem fazia era a Inglaterra e mandava para a colônia para comprar. A Inglaterra recebia os produtos, a matéria-prima, beneficiava e fazia as manufaturas com os produtos manufaturados na indústria dela e mandava para as 13 colônias consumir. Então, ela diminuiu o preço do açúcar para enganar os bobos das 13 colônias. Eles comemoraram, maravilhoso, o açúcar diminuiu, o comércio triangular agora eu posso fazer o rum baratinho. Mas, em compensação, tudo que eles utilizavam no dia a dia, imagina, o vinho, o café, o algodão, os artigos de luxo que eles traziam, tipo seda, que vinha lá da Índia, que parte era colônia da Inglaterra, trazia para a Inglaterra para vender aqui, o preço duplicou, triplicou. Ou seja, no final, os colonos acabaram sendo o quê? Enganados. E lógico, os colonos começaram a protestar, começaram a falar em boicote. É aí que as ideias de John Locke vão ganhar muita força. Por que, professor? Vão ganhar muita força. Porque a ideia do governo injusto é isso. É um governo que cobra muito caro, muito imposto de você, mas, ao mesmo tempo, ele não te dá qualidade de vida. E aqui, a população, principalmente a elite, vai começar a ficar endividada, a elite vai ver seus lucros diminuírem, e eles vão falar, olha, não está dando. Ou coroa inglesa, você tem que dar um jeito nessa crise. Não adianta você diminuir só o açúcar e aumentar 10, 20 produtos. Diminuiu o açúcar, mas outros 10 produtos aumentaram. Adiantou alguma coisa? Não, eram produtos do dia a dia que você consumia. Ou seja, substituiu um pelo outro. Não adiantou absolutamente nada. Aumentou a fiscalização também aqui. Por quê? Para garantir que a população comprasse os produtos ingleses,
eles vão aumentar a fiscalização nas 13 colônias. Então vai aumentar o número de fiscais, de quem? De soldados, para garantir que não houvesse contrabando e que o pessoal só comprasse produtos que viessem da onde? Da Inglaterra, da metrópole. Então também é um fator de satisfação. Vai proibir a venda de produtos para outros países. É aí que o pacto colonial vai começar a valer de verdade, é com a lei do açúcar. Eles vão proibir que as 13 colônias, que antes até poderiam exportar produto para outros países, eles vão proibir essas exportações e vão falar, a partir de agora você só manda para a Inglaterra, a sua matéria-prima só vai para a Inglaterra. É o pacto colonial que nós já conhecemos. O pacto colonial foi posto em prática justamente na lei do açúcar em 1764. Eles chegaram a montar uma corte aqui nas 13 colônias para fiscalizar esse comércio. Olha que doideira. Trouxeram funcionários da Inglaterra, diretamente da Inglaterra. Antes eles podiam se organizar aqui, fazer assembleias próprias. Eles trouxeram funcionários da Inglaterra e falou, acabou a farra. A partir de agora, vocês vão obedecer diretamente à corte da Inglaterra. Montaram uma corte aqui nas 13 colônias. É o fim da liberdade. É o pacto colonial valendo. Professor, deu certo? Não. Começou boicote, começou protesto. Os colonos não aceitavam isso passivamente. Não era Brasil, tá? Eles não aceitavam isso passivamente. Então isso vai dar origem a um outro imposto. A Inglaterra era muito esperta. Muito esperta. Ela deixava passar 1, 2 anos e falava, olha, eu vou modificar o imposto aí. Ela não aumentou os impostos um atrás do outro em meses. Ela criou a lei do açúcar em 1764, depois vai ter a lei do selo, depois vai ter mais 1, 2 anos e vai criar outro, para dar um espaço um para o outro, para ver se os colonos não se rebelassem. Mas isso não vai dar certo. Por quê? O próximo imposto é chamado da lei do selo. Para mim é o mais esdrúxulo que tem. A lei do selo, que foi feita em 1765, era mais ou menos o seguinte. Era comum aqui nas 13 colônias, na América do Norte, o pessoal jogar baralho na rua, você registrar uma criança e ter um documento, a certidão, você comprar o seu jornal, comprar um livro, você fazer uma transação de compra e venda, você escrevia lá a sua assinatura no papel, escrevia o que estava vendendo ou comprando e ficava por isso. A Inglaterra percebeu ali uma fonte de renda. Como? Toda transação comercial pública tinha que ser feita em papel timbrado. Para quem não sabe o que é papel timbrado, é mais ou menos isso aqui, ó. Todo papel que sai do Colégio Castro Alves tem que sair com o símbolo do Castro Alves e tem que ser, muitas vezes, assinado. Professor, então o que aconteceu? Todo documento que circulava nas 13 colônias, públicos, que não era dentro da sua casa, público, tinha que ter o timbre da coroa portuguesa, do rei Jorge. Tinha que ter o timbre da coroa portuguesa, da coroa portuguesa, esquece. Tinha que ter o timbre da coroa inglesa para circular. Até carta de baralho, o pessoal jogava. Tinha que ter o selo real porque era jogado em público. Certidão de nascimento, documento de compra e venda, de escravo, de produto, de pessoas. Então imagina, o cara era um comerciante, ou então ali o dono de um navio, e ele tinha que ter um monte de papel, um monte de imposto, um monte de coisa. Então quanto mais papel ele produzisse e circulasse para fazer comércio, mais imposto ele pagava. Gente, esse imposto era altamente injusto, porque isso penalizava praticamente todo mundo da colônia. Do cara que era comerciante, do cara que era da nobreza, que circulava no documento público, até o cara que era dono de uma padaria. Porque o cara, se fosse vender ou comprar alguma coisa, fizesse um documento, tinha que pagar um imposto. Era um imposto altamente injusto. O papel timbrado com a logomarca era uma coisa simples, mas tinha que ter lá a logomarca para circular. E lógico, os soldados, os fiscais e a corte que estava aqui da Inglaterra vigiava isso, para evitar que houvesse contrabando ou então alguém circulasse com um documento que era considerado falso. Galera, não dá outro. Vai ter protesto, vai ter boicote, e depois de mais ou menos um ano, essa lei do selo vai cair. Depois de mais ou menos um ano, vai dar lucro para a coroa portuguesa. Depois de um ano, essa lei vai cair. Só que isso só vai cair com protesto de um grupo chamado Filhos da Liberdade. Grava esse nome, Filhos da Liberdade. Eram aqui colonos esclarecidos que não concordavam com esse governo autoritário, não concordavam com esse governo que era despótico, com esse governo que estava acabando com a liberdade nas 13 colônias, e era um grupo
que vai virar depois uma milícia, agora um grupo político, que pregava as ideias iluministas aqui na América. Os Filhos da Liberdade vão ser essenciais para um momento marcante. Daqui a pouco a gente vai falar agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um momento marcante na história das 13 colônias. Professor, olha o nome, Filhos da Liberdade. Vai dar a independência agora? Não, não vai demorar mais um pouco. Logo após a lei do selo, vai vir uns atos, que não é lei, são atos. Atos é o quê? É uma determinação da coroa portuguesa que não tem força de lei, mas você tem que seguir. Uns atos chamados Atos Tonsfield. Depois que a lei do selo cai, em 66, em 1767, os atos Tonsfield são postos em práticas. Para mim, atos Tonsfield é onde começa realmente a Declaração de Independência Americana. Por quê, professor? O que a Inglaterra fez? Como eu falei com vocês, ela substituiu um imposto pelo outro. O imposto da lei do açúcar diminuiu e aumentou vários produtos. A lei do selo ficou valendo lá o papel timbrado durante um ano, mas só que a coroa portuguesa a coroa inglesa tinha que continuar lucrando para diminuir seu prejuízo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão aumentar impostos de produtos do cotidiano dos ingleses, aqui nas 13 colônias. Eles vão aumentar o imposto sobre chumbo, sobre o papel, que era uma coisa comum, o vidro e o chá. Você fala assim, professor, mas chá? Chá é uma herança inglesa. Até hoje o pessoal toma o chá da tarde inglês. A Inglaterra para, o pessoal toma o chá da tarde. E o chá era muito consumido aqui nas 13 colônias. Afinal, eles eram descendentes dos ingleses. E algum desse chá era plantado aqui nas 13 colônias. Só que, muito espertamente, a Inglaterra vai proibir a produção de chá aqui e vai passar a importar. Então ela vai aumentar os impostos do chá, que era muito comum, do chumbo, do vidro e também do papel, mas já não era papel timbrado. E o que vai acontecer? Vai lembrar meio que a derrama agora. Lembra da derrama quando eu estiver falando isso lá na Conjuração Mineira? Toda vez que os colonos não conseguissem pagar os impostos, a Inglaterra, com os atos Tonsfield, poderia se dar o luxo de confiscar os produtos das 13 colônias, vinho, papel, chumbo, roupa, até chegar nos impostos devidos. A derrama na Conjuração Mineira era em cima do ouro. Aqui os atos Tonsfield falavam, olha, colonos, se vocês não conseguirem pagar os impostos, eu posso reter os seus produtos. Podia ser o chumbo, podia ser o papel, o chá, podia ser qualquer coisa. E o cara poderia perder tudo de uma hora para outra. Quer dizer, era um imposto altamente injusto, porque onerava quem vendia e quem comprava, e se você não conseguisse pagar os impostos, você poderia ter seus produtos retidos, principalmente prejudicando quem? Os burgueses, os comerciantes. Professor, precisa falar mais alguma coisa? Não, não precisa. Os Filhos da Liberdade vão protestar, vão organizar boicotes, e é aí que as mulheres ganham um papel importante. Se você for lá na página 18, tem uma reunião de mulheres que estão costurando alguma coisa. Os Filhos da Liberdade vão conclamar um boicote aos produtos ingleses. Se a Inglaterra perdesse interesse pela colônia, não arrecadasse mais impostos, eles iam abandonar as 13 colônias. Vai demorar mais um pouco, a independência não vai ser agora. Mas para mim é onde começa de verdade o movimento de independência. É com os atos Tonsfield. Professor, as mulheres vão ter um papel fundamental em reunir pessoas. Era da elite, né? Mulheres da elite vão reunir nas suas casas, salões. Esses Filhos da Liberdade vão encobrir as ações dele. Elas vão começar a costurar roupas de algodão grosso para poder as 13 colônias consumirem roupas que eram feitas aqui, ao invés das roupas que eram importadas lá da Inglaterra, para ver se a Inglaterra realmente perdia o interesse, não arrecadava mais imposto, para libertar as 13 colônias. Então quer dizer que as mulheres vão ter um papel importante agora, antes da independência. Depois as mulheres vão ser esquecidas. Não vou dar spoiler, guarda para a próxima aula. Professor, o que vai acontecer?
mesmo elas produzindo tecidos, fazendo roupas aqui grosseiras, tinha coisa que tinha que consumir na Inglaterra. Ponto. A Inglaterra era o país da Revolução Industrial, produtos manufaturados, que só ele tinha. E eles vão acabar protestando e ganhando também a revogação da lei do chá, do imposto da lei do chá. Mas isso não vai ser uma coisa que vai durar muito. Por quê? Qual é a próxima lei? A lei do chá de 1773. Nós estamos 10 anos após o fim da Guerra dos 7 Anos. Então essas leis vão vindo aí, ó, uma atrás da outra. A lei do chá era muito interessante, que vai dar origem a um movimento, vai dar origem a um ato que vai ficar marcado na história americana, que se chama o Incidente de Boston, ou então a Festa do Chá de Boston, se for a tradução literal, ou Boston Tea Party, que é ali a expressão em inglês. Na verdade, a Inglaterra ela vai proibir o comércio local de chá, transformando no monopólio, igual eu falei, somente dos ingleses. E quem controlava esse comércio de chá agora era a Companhia de Comércio das Índias Orientais. Por quê? A Inglaterra criou essa companhia para trazer o chá das colônias da Ásia para vender aqui as folhas de chá, que o pessoal mergulhava lá para tomar o chá. E lógico, isso vai afetar diretamente os colonos, porque o preço vai fazer o quê? Vai subir. Se produzisse aqui, o preço ia ser mais barato nas 3 colônias. Mas como os produtos vinham de outros locais, é lógico, igual eu falei, pacto colonial. A Inglaterra aumentava esses preços absurdamente para ficar muito caro e obrigava os ingleses a comprar esse chá. Lembrando, professor, mas por que eles não boicotaram? Porque o chá, na verdade, era uma bebida tradicional de lá. É como se fosse o nosso café. Já pensou se alguém chegasse e falasse assim, olha, a partir de hoje o café vai custar R$100 o quilo? Lógico, vai ter gente que vai parar de comprar, mas a maioria vai falar, calma aí, esse produto está na minha mesa há séculos e agora eu não posso tomar o café? Então foi isso que aconteceu naquela época. O chá era como se fosse um bem nacional, um produto ali de consumo diário. Então aquilo foi considerado uma ofensa pelos colonos, dos mais ricos aos mais pobres. Forçar a população a consumir esse chá que era caríssimo e que parte poderia ser produzido aqui, e era no início. Galera, o que os Filhos da Liberdade fizeram? Os Filhos da Liberdade, revoltados, se fantasiaram de indígenas, invadiram o porto de Boston, fantasiados de indígenas, renderam a tripulação dos navios ingleses, pegaram a carga que era de chá e jogaram no porto de Boston e fizeram um grande protesto. E a população que estava ali no porto de Boston aplaudiu, e aquilo foi considerado um ato de rebeldia contra a coroa inglesa. Professor, quando esse ato acontece? 16 de dezembro de 1776. É chamado de Incidente de Boston, ou a tradução literal, que é melhor para mim, eu acho, é a Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party. Professor, o que vai acontecer? A coroa inglesa vai ficar revoltadíssima. O rei inglês George vai considerar a ofensa pessoal, porque, além do carregamento, o chá era uma tradição inglesa, entendeu a ideia? Tipo o nosso cafezinho, tradição inglesa. E a reação não vai demorar a chegar. Quando a notícia chega na Inglaterra e a ofensa parece que é pessoal ao rei, imagina, é um ato totalmente de rebeldia, e aí vai caminhar mesmo a independência, o rei inglês ele não pode ficar parado. Ou ele toma uma posição, ou vai deixar ali o barco correr, e os colonos das 13 colônias vão acabar fazendo independência. E é justamente aí que vem as famosas leis de coerção. As leis de coerção de 1774 eram as leis que eram de coerção, ou eram as leis chamadas de intoleráveis. Professor, por que essas leis eram intoleráveis? Aqui nessa página tem o Incidente de Boston, ou então a Festa do Chá de Boston. É esse momento aqui que é decisivo para a história americana, que ficou marcado, quando os Filhos da Liberdade vão arremessar o carregamento de chá dentro do porto de Boston. A reação inglesa é terrível.
Professor, perdão, o carregamento do chá de Boston foi jogado em 16 de dezembro de 1773, logo quando foi lançada a lei do chá, ok? Não foi 76. Em 1774, ali, o rei inglês baixou as leis intoleráveis ou leis de coerção. É aí que o caldo vai entornar. E os membros das 13 colônias vão começar a falar em uma coisa chamada república, inspirada nas ideias iluministas. Por quê, professor? Primeira coisa, o rei determina o fechamento do porto de Boston. Professor, mas vai dar prejuízo. Ele quis fechar o porto de Boston até que os colonos indenizassem integralmente o carregamento que foi jogado no porto de Boston. E era muito dinheiro. Então os colonos ficaram extremamente revoltados, porque nesse porto também chegavam outros produtos, e saía produtos daqui da colônia para a Inglaterra para ser comercializado. Ia prejudicar principalmente os colonos. Então, fecha o porto, eu quero pagamento pelo carregamento. E outra coisa, ele proíbe a reunião de pessoas aqui nas 13 colônias, na América do Norte. Por que ele proíbe, professor? Que ele começou a identificar que ia haver focos de insatisfação e começava a se falar em independência. Então, o que ele faz? Vamos proibir o quê? A reunião de pessoas. O que é reunião de pessoas, professor? Não era reunir sua família, era a aglomeração de pessoas, tipo as mulheres que faziam saraus em suas casas para discutir ideias iluministas e ideias separatistas, ou então para formar boicotes. Era esse tipo de reunião que ele queria acabar, ok? Acabar com esse tipo de reunião. Que se falava justamente em separatismo. E junto dessa lei de coerção vem a lei do aquartelamento, lei do aquartelamento, ou também conhecida como lei do aboletamento. O que era a lei do aboletamento ou aquartelamento? A partir dessa lei, todas as famílias inglesas, todas as famílias nas 13 colônias ficavam obrigadas a receber soldados em suas casas e providenciar o sustento deles. Traduzindo, você ia ter que ter, de repente, um soldado na sua casa e providenciar a vestimenta, a moradia e a alimentação do seu bolso. Professor, jamais ia aceitar isso. Eu ia matar o soldado. O soldado some, o cara vai lá buscar o soldado. Cadê o soldado? Você é o primeiro suspeito. Ele ia envenenar. Ele ia sumir com o cara. Mas você virou o primeiro suspeito. Ele estava na sua casa. Para onde ele foi? O que aconteceu com ele? Ok? Sempre tem essas dúvidas. O que você ia fazer? Qual a desculpa que você ia dar? Não tinha. Não tinha. O cara tinha que se apresentar. E essa obrigação gerou extrema revolta na população, que já estava cansada de imposto, falta de liberdade e desmandos do rei. A lei do aquartelamento ou do aboletamento foi a gota d'água. Eles se revoltaram completamente. Gente, por que o rei fez isso? O rei inglês. Você ia ter um espião na sua casa. Você tendo um espião na sua casa, como é que você vai se reunir? Como é que você faz valer a lei de coerção de proibir reunião na sua casa? Você tem um soldado lá dentro, agora o cara é um espião. Então qualquer movimento, qualquer milícia, qualquer treinamento, qualquer coisa que você falava relacionado à independência e república, poderia se virar contra você. Porque você tem um membro das Forças Armadas Inglesas dentro da sua casa. Entenderam o porquê da lei do aquartelamento e aboletamento? Era uma esperteza do rei. E ele não tirava R$1 do bolso dele. Porque a população tinha que alimentar e abrigar os soldados. Professor, isso vai dar origem a um protesto muito interessante dos colonos ingleses. Qual vai ser o protesto deles? Sem representação não há tributação. O que os ingleses começaram a falar? Junto com a ideia de república, para justificar a independência. O seguinte: não adianta eu pagar os impostos se eu não tenho representantes no parlamento inglês. As 13 colônias aqui não decidiam absolutamente nada, porque todas as decisões eram tomadas no parlamento inglês. Aquele parlamento onde mandava o primeiro-ministro, que a família real reina, mas não governa. Lembra? Então o que os ingleses falavam? Olha, eu vou suspender o pagamento de impostos. E qual era a justificativa deles? Sem representação não há tributação. Se eu não tenho representante no parlamento inglês, eu não tenho o quê? A obrigação de pagar os impostos. Isso é altamente injusto.
E é aqui que eles vão romper com o pacto colonial. É aqui que eles vão chegar ao limite. Vão falar, a partir de agora, coroa inglesa, eu não aceito mais o tratamento que você me dá. Ainda não é a separação, ainda não é a guerra. Mas como já deu 50 minutos da aula, a gente vai deixar para a live, para a próxima videoaula live, e a gente vai complementar a última parte. Qual é a última parte da apostila? Gente, o capítulo é imenso, então eu vou quebrar em duas partes, excepcionalmente. Na próxima live ou videoaula, nós vamos falar do processo de independência dos congressos da Filadélfia, falar da proclamação da República e como é que foi a primeira Constituição, e nós vamos falar também da Nova Amsterdã e como é que foi tratado os outros povos que estavam integrando a sociedade americana, porque lá não tinha só brancos da elite, né? Tinha indígenas, tinha escravos, tinha mulheres e tinha outra população que também talvez não entre na Constituição do Ministro, mas são cenas dos próximos capítulos. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai marcar uma live para terminar a última parte da apostila para falar da independência dos Estados Unidos, como é que aconteceu o finalzinho, ok? Até a próxima, a gente continua com o conteúdo depois. Tchau, tchau, oitavo ano.